Olá, então eu vou falar sobre o artigo Atividade Física e Transtornos Alimentares. Em 1873 e 1874, William e Charles descreveram mulheres que se recusavam a comer, que tinham baixo peso e amenorreia. Então, apesar do seu estado de queixa, que seria a perda rápida de massa corporal e tecido adiposo, elas apresentavam uma dedicação extrema à prática da atividade física. Então, isso é conhecido atualmente como anorexia e bulimia nervosa, que são descritas como transtornos alimentares. A prática de exercícios físicos regular está relacionado a benefícios para a saúde, então ajudando como tratamento nos quadros depressivos e ansiosos. Tem os mecanismos fisiológicos que estão envolvidos na melhora do humor e diminuição dos sistemas ansiosos, que eles aparecem após a prática de exercícios. Fazendo exercícios de forma continuada, ela contribui com o aumento dos níveis centrais da serotonina e da noradrenalina, então que são os neurotransmissores envolvidos nos transtornos afetivos e ansiosos. Também envolve o aumento nos níveis de endorfina. A inatividade física, ela é um estilo de vida sedentário estão relacionados a fatores de risco para o desenvolvimento de algumas doenças, tais como doença coronariana ou outras doenças cardiovasculares e metabólicas. A prática de forma inadequada e excessiva também causam prejuízo à saúde. Alguns autores eles descrevem o exercício físico excessivo apenas como um sintoma de transtorno alimentar, pois é um método que uma pessoa com um transtorno alimentar acaba utilizando, né? Que quando ela come demais ou ela sente a falta de ficar magra, ela acaba praticando exercícios de forma exagerada que acabam acarretando, né? Agravando os problemas da saúde. E tem mulheres com bulimia e anorexia nervosa, avaliando a atividade física, mostrou que a maioria praticava atividade física excessiva na fase aguda do transtorno alimentar e que sua prevalência era maior com anorexia nervosa. Então aqui tem uma imagem, né, mostrando a anorexia e bulimia, onde na primeira imagem a anorexia ela rejeita a comida e na bulimia então ela come de forma exagerada. Ambos são transtornos alimentares, nos quais a pessoa apresenta obsessão pela magreza excessiva e faz de tudo para perder o máximo de peso. Então aqui tem um comparativo entre a anorexia nervosa e a bulimia. Elas são bem parecidas, né? Tem bem poucas coisas que alteram entre elas. Então, assim, elas têm em comum a distorção da imagem corporal, então, onde elas se olham, ou tem o peso normal, que seria na bulimia, mas ela se olha no espelho e ela acha que tá com sobrepeso, né, que seria a distorção de imagem, e no caso da anorexia, então, que ela tá já com o peso abaixo do esperado, e mesmo assim, se olhando no espelho, ela já acha que ela tá com o peso acima também, né, do normal. A anorexia nervosa, ela é representada por uma distorção na imagem, né? De maneira que uma pessoa avalia a sua forma, o peso e o tamanho de seu corpo, possui o medo de engordar e recusa alimentar-se. Para perder peso, o indivíduo, então, ele fica muitas horas sem comer ou em jejum. Para perder peso, então, eles usam um inibidor de apetite, laxantes e diuréticos. E também praticam atividade física de forma excessiva. Na bulimia nervosa, então, apresenta vários aspectos da anorexia, né? Como eu mencionei antes.
tem a distorção da imagem, tem um medo mórbido de engordar. Para perder peso, eles usam a indução de vômitos após comer, uso de laxantes, diuréticos e também usam a atividade física de forma exagerada para controlar o peso ou para perder o peso. Tem os atletas e transtornos alimentares, então. Yates, em 1983, ele descreveu indivíduos que não conseguiam parar ou diminuir o tempo e a intensidade de treinos de corrida, apesar das contraindicações. Esses aqui seriam os corredores obrigatórios. Então, foram analisados 60 maratonistas do sexo masculino, que pôde observar características em comum entre eles e indivíduos com transtornos alimentares. Preocupação constante com a dieta e necessidade de redução de peso estavam presentes e relacionados também com o desempenho atlético. Muitos atletas podem apresentar transtornos alimentares, sendo um grupo de risco para algumas patologias. No método, então, foram analisadas 47 pessoas. Foram coletados dados sobre a perda do peso, padrão de exercício físico, preocupação com a imagem corporal, dietas em indivíduos com transtornos alimentares e em serviços especializados. O critério de inclusão, então, seria o sexo feminino e masculino, maiores de 18 anos, bulimia, anorexia nervosa ou transtornos alimentares. Todos se encontravam em tratamento ambulatorial. Foram excluídos aqueles que precisavam de internação após a avaliação inicial. O critério de exclusão, então, pessoas acima de 55 anos de idade, que não entendessem a natureza do estudo, não aceitassem seus termos ou qualquer condição física, ou também que não pudessem realizar atividades físicas. Um instrumento de avaliação foi submetido a uma breve entrevista de triagem. Então, foi feitas algumas avaliações com eles. A avaliação física, que seria a medida antropométrica, com o peso, altura e medidas de pregas cutâneas. Tem a avaliação de imagem corporal, então, que seria um questionário de imagem corporal, que seria um questionário aplicativo com 34 perguntas, sendo que a distorção de imagem ela pode ser medida em pontos, então, pode ser leve, de 70 a 90 pontos, moderada, 90 a 110 pontos, ou intensa, que seria acima de 110 pontos. Então, tem a avaliação de hábitos alimentares e sintomatologia da bulimia e anorexia nervosas. Foram feitos 2 testes, então, o teste de atitudes alimentares e teste de investigação bulímica de Edimburgo. Os 2 são questionários autoaplicativos, com questões dirigidas à sintomatologia de cada transtorno alimentar. Também foi feita a avaliação do padrão da atividade física, que seria uma escala de dedicação ao exercício, que possui também um questionário autoaplicativo, com 8 questões que avaliam a rotina do exercício, variação do estado afetivo em relação à prática e prejuízos à saúde sociais decorrente desta prática. Nos resultados, 47 sujeitos da amostra eram do sexo feminino, com idade média de 24 a 34 anos de idade,
68% dos pacientes tinham o diagnóstico de bulimia nervosa, 27,7% então tinha anorexia nervosa, 4,3% também o transtorno alimentar não especificado. Aproximadamente 85% dos pacientes possuem histórico pelo menos de um episódio depressivo maior ao longo da vida. Em relação à atividade física, 34% dos pacientes faziam exercícios excessivos. Isso tudo devido à questão de emagrecimento, né? Então, conclui-se que a atividade física excessiva é um comportamento voltado para um controle de peso muito frequente entre indivíduos com transtorno alimentar. Esse padrão excessivo é motivo de preocupação, uma vez que por acarretar prejuízos psicológicos, sociais e físicos que se somam aos transtornos alimentares. Então, apesar dos benefícios da atividade física regular nos pacientes avaliados desse estudo, eles não relatam como uma de suas principais motivações para a prática do exercício, mas sim consideram tal prática como mais um sintoma de seu quadro alimentar. Isso é preocupante quando excessivo, associando-se a uma série de complicações, tanto físicas quanto sociais.